Estamos começando mais um Pode, mas não convém, que é o seu lugar de liberdade e crescimento espiritual. Eu sou Pamela Farias e estou aqui com meu companheiro Clóvis Eduardo. E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? E nós vamos falar de um tema polêmico para alguns, interessante para outros, muito interessante para a gente. Que ficou incompleto, né, da outra vez. Mas graças a Deus a irmã voltou e está aqui para nos ajudar. Exatamente. Então, pessoal, nós estamos com uma, acredito que eu posso dizer, especialista no assunto. Ela vai dizer que não, mas eu acho que sim. Também acho. Que já veio, foi uma convidada que já esteve aqui conosco. E aí hoje nós vamos falar de um tema específico, porque foi muita coisa, né, para falar, foi muito interessante. E aí ela voltou para poder falar com a gente só sobre batalha espiritual. E para quem não assistiu, para quem está assistindo novamente, eu vou pedir para a irmã Thalita estar se apresentando e falando um pouquinho aí de você, mais um pouquinho. Gente, boa noite e a paz, né? Como eu falo lá nas minhas lives, cheguei! Olha, eu me chamo Thalita Mendonça, tenho 51 anos, sou casada há 31 anos, tenho 2 filhos, a Isabela e o Felipe, e agora mais um filho, que é o genro, né? Gustavo. Gustavo Cândido. Que é aqui da igreja também. E, não sou especialista, eu me considero, assim, uma autodidata, porque eu estou sempre em busca desse conhecimento, porque essa história, esse tema, né, ele me acompanha já há alguns anos, por trabalhar por muito tempo no trabalho de libertação e oração na igreja, né, como esposa de pastor. Quero até mandar um abraço para meu esposo. Meu esposo é o pastor Paulo Francisco, e a gente liderou igreja no presencial, né, aí é mais de 10 anos de frente de igreja. Hoje a gente está no digital, mais no digital, mas a gente tem uma experiência aí de 10 anos na frente de igreja, de oração, de intercessão, e ali eu fui em busca desse conhecimento, me aperfeiçoar um pouquinho mais. Mas não sei tudo não, tá, gente? Irmã Thalita, interessante que da outra vez que a irmã veio, qual foi o mês, vocês lembram? Lembra o mês? Abril, maio, junho? Depois procura aí, produção, só para me engano, dizer, por favor. A irmã deu maio, né? Eu acho. Eu também acho que foi. Acho que foi maio. A irmã explanou muitas coisas. E depois muitas pessoas vieram me perguntar com dúvidas, né? E até em off aqui eu falei para a irmã, ó, tem muitas perguntas. E não são só minhas, são perguntas de amigos que assistiram, que gostaram, que se interessam pelo tema. E eu não sei nem se é só se interessar pelo tema, porque quem é a igreja passa por isso, né? Não, é inerente à igreja isso, né? Não é desassociado da igreja. Mas eu creio que vai ser um bate-papo muito bom, muito esclarecedor. Eu sei que a irmã não se considera mais especialista, mas eu a considero, tá? Já deixo logo isso aqui assim. E vamos lá, porque eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. Isso. Antes, eu gostaria de trazer assim, uma explicação sobre algo muito importante sobre batalha espiritual, esse tema, né? Nenhum dos outros 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala sobre esse assunto de um nível tão grande quanto o apóstolo Paulo, né? Ele fala do mundo espiritual de uma forma muito especial. Ele fala, mas o apóstolo Paulo ele foi chamado, né? Quando a gente vê as cartas e vê o apóstolo Paulo falando sobre isso, ele conhecia muito bem o que ele estava falando sobre batalha, e ele conhecia muito sobre os céus, sobre demônios. E os outros evangelhos, ele discorre os feitos, né, de Jesus. Ele fala da história de Jesus, mas o apóstolo Paulo não. Ele conheceu Jesus como ressurreto, né? Quando ele teve aquele encontro com Cristo, que ele caiu ali, ficou cego. E ali, quando Jesus chama ele fala assim, ele não fala para ele assim, ó, vinde após mim que eu vou te fazer um pescador de homens. Não, ele falou assim, olha, eu vou te constituir. Até anotei aqui, ministro para tirar as pessoas das trevas e trazer para a luz. Então, o apóstolo Paulo ele tem um chamado específico, né? Diferente dos outros evangelhos, e a gente vê isso muito bem nas cartas de Paulo. Então, quando você falar sobre batalha espiritual, você vai ver muito isso nas cartas de Paulo. Então, para a gente poder entender que o termo batalha espiritual, você não vai encontrar exatamente assim. Mas você vai encontrar falando sobre uma luta. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que Paulo está falando ali de uma batalha espiritual. Por quê? Porque ele fala logo após o seguinte, mas é contra principado, potestade, dominadores desse mundo, né? Então, a gente vê ali uma hierarquia, ele entende muito bem do que ele está falando. Então, a gente pode aí trabalhar muito sobre os versículos que Paulo traz aí essa questão da batalha espiritual. Claro que a gente vai continuar falando aqui, eu sei que tem muito fogo estranho, né? Quando se fala de libertação, de batalha espiritual, a gente ouve muita coisa. Mas a gente vai procurar trazer esse ensino muito baseado nas escrituras
tudo aquilo que eu puder, né, trazer, explicar para vocês, da minha vivência também, como libertador, como trabalhando como intercessora, libertadora, e na frente de oração, e lidando com pessoas em atendimento. Então, É engraçado, interessante que a irmã falou que não existe o termo batalha, né? espiritual. Porque às Batalha, vezes a gente não, quer... né? Às vezes a gente quer encontrar ali Exatamente. escrito direitinho, mas tem uma palavra que aparece muito, que é basileia, que é reino. Olha, Então, reino, quem tem um reino defende o seu reino, não é verdade? Então, existe o reino das trevas e o reino, né? e o reino da luz. A gente não vai encontrar batalha escrito Isso. lá, mas entendendo, lendo com a ajuda do Espírito Santo, a gente entende que há uma batalha. Sim, sim. A gente precisa ser muito simples e ao mesmo tempo maduro para entender, que até lá em João fala que a gente não vai encontrar, se tudo que foi relatado a gente Sim. encontrasse na Bíblia, não caberia no mundo. Em livros do mundo, né? Então a gente precisa entender o contexto, né? Então, o apóstolo Paulo, sim, ele é essa pessoa que traz essa informação para a gente, assim, do mundo espiritual. Tem até uma passagem que está lá em Atos 9, que ele fala sobre o terceiro céu. Olha aí, né? Conheço um homem que foi ao terceiro céu, ele estava falando dele mesmo. Então, olha que isso aí a gente já entende algo assim, de uma profundidade tão grande de conhecimento de mundo espiritual que o apóstolo Paulo teve, tá? Então, a gente vai falar muito sobre as cartas dele. Se a gente fosse falar de uma forma mais simples, né? O que se enquadraria na batalha espiritual? O que é, de fato, a batalha espiritual? Né? Que aí acho que para começar, para o pessoal entender um pouco mais. Quem ainda não te acompanha, quem ainda não assiste seu conteúdo, Certo. para poder entender um pouco. Então, vamos tentar conversar assim, de uma forma bem simples, né? Quando ele fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, o que a gente entende? Nós vivemos no mundo físico, certo? Nós entendemos pela palavra que nós somos um espírito que estamos dentro de um corpo. Isso vai fazer sentido para a gente. Eu vim da eternidade, né? Quando a gente vê nas escrituras falando de Jeremias, né? Eu te gerei, eu te enviei. Então a gente percebe que a gente veio do mundo espiritual, a gente veio da eternidade. Então eu sou um espírito que estou dentro de um corpo para poder estar nesse mundo físico. Então nós somos espirituais. Nós somos um ser espiritual. Espiritual e corpo sejam irrepreensíveis, ou seja, isso precisa ser entendido que nós somos espirituais. Então, quando ele fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ele está falando assim, eu não posso achar que a minha luta é apenas com você, Pamela, com você, Clóvis, né? Com, né, um ser humano. Mas por trás dessa batalha, dessa luta que você está passando no casamento, com o filho, na parte financeira, também precisa ser investigado, também o diabo, o inimigo, as trevas aproveitam. Por quê? Qual é o papel, qual é a vida profissional do diabo? Matar, roubar e destruir. Ele é o perseguidor da igreja. A Bíblia fala em Apocalipse que ele está dia e noite acusando. Então, eu já tenho que estar, como cristão, eu já tenho que entender que eu estou numa batalha, né? Como cristão, e ela é sutil, ela é imperceptível. Aí precisa que o Filho de Deus, ele comece a conhecer mais as Escrituras e a Deus, para ele ir se preparando contra esse verdadeiro inimigo. Senão eu vou ficar brigando com você o tempo todo. E eu tenho como vencer isso a partir de algumas práticas e princípios que a gente vai falando aqui ao decorrer desse momento. Então, para que todo mundo possa entender o seguinte, existe sim uma batalha espiritual, ela é invisível, como a Bíblia fala, porque ela é sutil, e ele vai usar, Pamela, uma coisa que eu sempre falo nas lives é o seguinte, eu preciso entender que existe o inimigo espiritual e existe também a minha natureza. Eu luto contra ela também, que são as obras da carne. Que está lá em Gálatas 5:19. Então nós lutamos contra pelo menos 3 inimigos, o diabo, o pecado e eu mesmo, a minha carne. As obras da minha carne. E quais são? Se você puder abrir aí, Pamela, abre aí pra gente. Gálatas 5:19. É muito bom vocês entenderem sobre isso, porque a partir desses comportamentos começa uma batalha espiritual. Isso a gente está falando de crentes. Crente. Porque para o não crente, para o não convertido, isso é comum. Ele não tem essa percepção, porque o homem natural não discerne as coisas do Espírito. Agora, o homem espiritual, ele discerne. Então, quando você é religado, ao aceitar Cristo, você é religado. Então, agora você é um homem espiritual. Você começa a perceber o mundo espiritual. O homem natural não percebe, porém, ele já está na batalha. Ele já está inserido naquele contexto, porque todos nós estamos, só que ele está lutando como um homem natural.
O tempo todo. Consequentemente, perdendo muitas vezes. Batalhas. Muitas batalhas. E nós também, cristãos, perdemos muita batalha porque a gente luta como um homem natural. Consegue ler? Sim. Ora, Óbvio. ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, botaram ali, né? É. Devassidão. Não. Olha, gente, olha o que são as obras da carne. Pode passar, né, irmão? Idolatria. Idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira. Isso tá onde? Essas coisas? No Na ser carne, humano. ser humano, né? No ser humano, tá na carne. Ira, uma pessoa que tem problema com ira, vamos falar aqui, né? Por exemplo, ela tem dificuldade de ter equilíbrio. Então, o que o mundo espiritual já percebe? Que aquela pessoa, ela ainda não está transformada naquela área. Então, ela vai se deparar com muitas situações para poder provocar. Porque até aqui, você irá, o que a Bíblia fala? Ira, mas não? Irai, mas não? Pequeis. Pequeis. Não se põe o sol sobre a ira. Quando eu começo a dar vazão, aí eu entro no pecado. Eu irei, eu sou ser humano, né? Até aí, Tenho tudo tranquilo. emocional, falo, eu demonstro que eu estou chateada, mas quando eu empurro isso, olha, ou eu vou guardando, aí cria o que a Bíblia fala também, raiz de amargura. Aí, meu filho, aí o inimigo... A raiz de amargura, ela dá vantagem ao inimigo. A Bíblia fala que ele está onde, gente? Ao nosso derredor. Bramando como? Ele não é um leão, mas ele está bramando como? Um leão. Procurando a quem tragar. Olha quantas coisas que a Bíblia está falando de batalha espiritual. Sim. Olha quantas coisas que a Bíblia traz pra gente. Só que o homem natural não discerne isso. Aí ele fica em batalha, aí ele vai levando aquela situação para um lado muito pessoal. Daqui a pouco acaba o casamento, acaba isso, acaba aquilo outro. Por quê? Porque ele só viu a questão natural. Porque começa no natural mesmo, é nas obras da carne. Tu consegue continuar com aquele texto, irmão? Para a gente ver tirar outros exemplos, ó, desavença. Até essas coisas aqui, ó, isso aqui não está lá fora, isso às vezes está dentro da igreja. Idolatria. Feitiçaria. O que a Bíblia fala sobre a feitiçaria? Né? É uma obra da carne. Sim. É um pecado, É um pecado. tremendo, né? Ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facção. Isso está dentro da igreja também? Tá. Inveja, embriaguez, orgia, coisa semelhante a esta. Eu os advirto como antes já os adverti, que é aqueles que os praticam essas coisas. Então, olha quanta carta de Paulo a gente vê. Ele falando sobre batalha. Ele era fenomenal nessa questão de conhecer o mundo espiritual. Então, a irmã citou lá no comecinho, 1 Tessalonicenses 5:23, 5:23. né? Que o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, vosso corpo, alma e espírito. Não vou entrar aqui nessa questão dicotomista, tricotomista, porque não é o debate, não é o assunto. Mas a irmã também falou, e eu estou tentando fazer um link, né? Que existem poderes, potestades, demônios, né? Tudo nas regiões celestes. Certo. Existem essas classes, elas atuam diferentemente na vida do ser humano, elas são subjugadas, existe, assim, o demônio é subjugado ao outro. Eu não sei se a irmã tem essa resposta, mas pela sua experiência em lidar com isso, eu queria que a irmã trouxesse um pouco disso pra gente, se existe isso ou se é coisa da nossa cabeça. Existe. Existem 4 principados, mas eu vou falar de um aqui, tá? E eu vou trazer um texto que está lá em Daniel. Quando Daniel, ele está no período de 20, já estava por volta de 21 dias, né, de oração. Acho que é Daniel 7, não é isso? 10. Né? 10, Daniel 10, né? Ele já está no período de, chegando aos 21 dias, que ele estava fazendo ali um propósito, né? A gente às vezes fala jejum de Daniel, mas é um propósito, porque ele botou no seu coração que não ia comer aquelas comidas, né? Do rei, do manjar do rei da Pérsia. Enfim, ele estava ali. E ele botou um propósito e foi orar a Deus, porque ele precisava de uma resposta do céu. Quando o anjo aparece para ele, ele fala assim: Daniel, muito amado, desde o primeiro dia em que você se inclinou a orar, a sua oração já foi ouvida. Primeiro dia. Mas o príncipe da Pérsia me impediu. Olha a batalha no céu. Teve que chamar um outro anjo com a patente desse príncipe. Olha como é que tem. Então, o principado, ele governa uma nação. Então, por exemplo, se você sai aqui do Brasil e vai para um outro país, você tem um outro tipo de principado. Você vê pelo costume, pelas coisas que são praticadas naquele lugar. Então, o príncipe da Pérsia me impediu.
Então, existe um governante. É bem claro o Bem texto, claro né? isso, é. Então, a gente percebe isso. Por exemplo, quando a gente fala de dominadores desse tempo, ele já está falando de uma classe de demônios mais territoriais. Que eu não vou falar o nome aqui, com a questão de ética, né, por causa de algumas religiões, mas são demônios que agem, por exemplo, nos vícios, né, e outras coisas mais que a gente vê manifestações, né? Então, a gente chama, tem ali os nomes, né, que se dão. São dominadores, são territoriais. Esses que a gente falou, governantes, estão na patente de governo de um país. Tá? A gente conhece um dos... Desculpa, quando a irmã diz governo de um país, é territorial ou nas pessoas que governam aquele país? Governo mesmo. Governo. Tá? Por exemplo, quando nós vemos aqui no nosso país, né? Você vê no governo, você vê um tipo de posicionamento das governanças, né? Se você vai para um outro país, você vai ver um outro tipo de situações acontecendo, entendeu? Então, tem uns que pode ser, dependendo... Por exemplo, se a gente for aqui no... É como se fosse assim, imagina assim, prefeito, Sim. governador e presidente. Como se tivesse uma hierarquia. A hierarquia, né? de demônios são assim. São governadores, são de estados, são de bairros. Tem uma casta de demônio que às vezes age naquele bairro. É tipo assim, você já teve a sensação de que você saiu de um bairro e foi para o outro, já percebeu muita coisa diferente? Até no espiritual, vou contar uma experiência. Quando eu entrei na primeira igreja que a gente dirigiu, era dentro de um bairro, uma comunidade. E não estava tendo oração naquela igreja, quando a gente assumiu. A igreja era estabelecida já. Já estabelecida ali. E eles estavam passando por muitas experiências espirituais, não tinha ficado muito dirigente naquela igreja. Por um ano já tinha passado 4. Não tinha ficado. E aí a gente chegou, e aí algumas irmãs falavam, a gente vem aqui, ora umas 2 horas e vai embora, mas não tem ciclo de oração, não tem oração na igreja, né? Estavam passando por uma fase bem, bem complicada. E nós assumimos essa igreja. Só que quando você assume, eu fui aprender isso depois na prática, né? Eu sempre fui muito... eu sempre auxiliei o meu esposo em toda a obra do trabalho ministerial. Sempre fui muito presente. Então, na igreja pentecostal, eu vim da Assembleia de Deus, a esposa do pastor também, se ela tem um chamado, ela assume o trabalho das mulheres e do círculo de oração da igreja. Das mulheres, aquela coisa toda, né? E eu falei assim, não tem? Eu falei, não, vamos levantar aqui. Vamos montar um ciclo de oração na igreja. Vamos sim. E comecei a levantar as irmãs para isso. Muita resistência, porque não tinha. Não tinha um hábito. E quando cheguei um dia na igreja, eu não lembro se eram 6 meses depois ou foi 1 ano, a gente chega, tinha um trabalho de feitiçaria na porta, no pátio assim da igreja, né? Botaram assim dentro mesmo. E aí eu até costumo falar, né, assim, quando eu olhei, eu falei, quem é esse incircunciso? Para desafiar o exército do Deus vivo, colocar um, né? E eu fui consultar o Senhor, fui orar, eu falei, Deus... E eu não entendia muita coisa sobre batalha, né? Espiritual, nesse sentido. E eu lembro que eu consultando, pesquisando, o Senhor foi, nas minhas pesquisas, nos meus estudos, ele falou, Thalita, você assume uma igreja, você assume também a estrutura e as condições espirituais daquela igreja. Quando você começa a orar pelo aquele território, porque eu comecei a orar pelo território, eu faço oração territorial, que eu aprendi. Onde a gente vai cancelando um monte de coisa que foi envolvida ali, que tem ali, que tá naná. Então tem muitas outras coisas que tem ali naquele bairro. E eu comecei a perceber a resistência nisso. Tem outros focos aqui de outras religiões. E você entrou com autoridade, porque a igreja é autoridade na terra. E aí eu comecei a perceber a resistência, né? Então a gente foi intensificando. Foi nesse momento onde eu fui buscar conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Porque você tem uma arma poderosa na mão, que eu falo pro pessoal, que é a oração e a intercessão. Mas você precisa aprender a calibrar ela. É diferente oração de intercessão? Sim. Oração, você tem oração de petição, oração de consagração, oração de clamor, quero pedir por algo. E a intercessão, você se coloca no lugar, nessa brecha que a gente chama, né? Entre Deus e uma pessoa. Entre Deus e um lugar. Você se coloca nessa brecha, né? Por exemplo, Moisés, né? Foi um dos maiores intercessores que a gente pode dizer. Quando ele desce do monte com as tábuas, o que ele encontra? O cenário que ele encontra? Bezerro de Povo ouro.
adorando, idolatrando um bezerro de ouro. O que Deus fala para ele? Matar todo Vou mundo. acabar, não dá mais, porque já vem um histórico de lá até aqui. Vamos fazer uma coisa que vamos fazer de você uma próxima nação. Mas qual foi o coração dele? Interceder pelo povo. O que as nações vão falar do Senhor, né? O povo saiu de lá e ele entrou em intercessão. E Deus mudou a sentença por causa da intercessão de Moisés. A mesma coisa acontece no dia de hoje. Quando eu entro em intercessão por uma causa de alguém, que eu assumo aquilo ali, para mim, você também assume a guerra. Entendeu? E eu já passei muita coisa de batalha e não entendia isso porque eu não sabia como me blindar, como orar. Então, eu tive muitas batalhas pessoais, né? Lutas travadas no casamento, aquela coisa toda. Até que quando eu comecei a estudar sobre o assunto e a entender que eu precisava cercar-me também de oração e intercessão, eu falei, uau, foi mudando a minha história, né, na oração. Porque você compra uma briga. Entendeu? Você compra uma briga. E aí, eu estava falando sobre um outro intercessor que a gente pode, assim, que é bem nítido, foi Abraão, quando ele intercedeu pelo sobrinho Ló. Lembra quando ele estava? Ele falou assim, Deus, o anjo do Senhor, se tiver 50 justo. Aí foi caindo, né? Não vou destruir. Se tiver um. Se tiver 40, 30, 20, chegou 10. Gente, se tinha um, era muito. E Deus foi negociando, o anjo foi negociando, né? Isso é intercessão. Ele está me intercedendo pelo filho dele, pelo sobrinho dele, né? Então, a intercessão é você se colocar no lugar pela outra pessoa. Então, tem todo um trabalho que a gente faz para conhecer sobre intercessão. No final, nós vamos falar um pouco... Não me aguentei, mas no final a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai fazer aqui um convite. Vamos ter aqui um tempo de intercessão, tipo um seminário, né? Na igreja, e vai ser muito legal. Tá aqui compartilhando com os irmãos. Interessante, né? Você deve falar. Irmã Thalita, eu assisti no seu grupo, né? Não vou nem chamar de live, porque foi um momento no seu grupo daquela oração da manhã que você ensinou ali como se fosse um preparo para a gente entrar no mundo espiritual. E aí falou da couraça da justiça. E eu fiquei muito com isso, achei muito interessante, né? Falar sobre isso, até para as pessoas que estão assistindo, como que a gente pode, de fato, claro que ali era uma presença era autoridade naquele momento de oração, mas como que se prepara? E eu nunca tinha ouvido sobre isso, né? De que a gente entra no mundo espiritual. Né? Como que isso é super interessante? Foi uma oração pela família no dia que eu vi, né? E aí eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais. Se o irmão puder jogar para mim depois aqui, Efésios capítulo 6, versículo 10, para a gente ir falando sobre eles, do 10 ao 12. Eu abri aqui. Então, Paulo, né? Madura, né? O tema da batalha espiritual, ela é amplamente abordado, né, no Novo Testamento, 6, principalmente nos ensinos de Paulo. Então, quando ele fala lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, ele fala assim, finalmente, irmãos meus. Mas antes dele falar esse finalmente, gente, ele está tratando sobre o quê ali? Sobre família. Ele está tratando sobre casamento, ele está tratando sobre filho. Já pararam? Observam lá a carta de Paulo, em Efésios, no capítulo 6, 10, quando ele fala que finalmente fortaleçam-se no Senhor. Antes disso, antes dele falar sobre a armadura de Deus, ele está tratando sobre questões pessoais, familiares. Então, para eu entrar numa oração, né? Eu preciso primeiro também tratar a minha casa, tratar o meu lar, observar a minha família, observar o meu casamento, se não tem brechas abertas, entendeu? Então, quando eu faço um treinamento para intercessoras, uma das coisas que a gente trabalha é o perfil do intercessor. Porque a gente precisa ser responsável. A irmã citou isso da outra vez, que a irmã, da primeira vez. Do intercessor. O perfil do intercessor. A gente trata isso. A gente precisa ser muito responsável em entrar em determinadas orações que a gente move no mundo espiritual, tá? Todas as orações entram, todas. Mas se você fizer determinado tipo de orações bem direcionada, você percebe a ênfase nessa entrada do mundo espiritual, né? É algo diferente, né? Porque você se prepara para aquilo, você vai usar os termos certos. É igual ao mundo jurídico, gente. O mundo espiritual é igual ao mundo jurídico. Tá? Lembra quando... Eu vou voltar aí, tá? Mas você me chama. É porque vai vindo muita coisa. A gente volta. Lembra que quando Deus está fazendo uma reunião lá em Jó, No capítulo 1 de Jó, ele fala assim, da onde você vem, Satanás? Né? Ele fala assim, eu venho de rodear a terra, né? De passear e rodear a terra. Tem visto o meu servo Jó? Então, gente, existe um relacionamento, sim, o mundo espiritual é real.
Ele acontece as coisas lá, né? Então, quando você vai estudando mais profundamente, você vai vendo esses feitos, essas coisas acontecendo. Homem fiel, íntegro, desvia-se do mal. Tô vendo. Então, o inimigo, ele sabe, Pamela, ele sabe, Clóvis, sobre a sua casa. Então, antes de Paulo falar sobre a armadura, ele está falando finalmente, ou seja, o que é um finalmente? Ele está concluindo algo que ele está falando, que vem dos capítulos anteriores. Então, ele está falando sobre casamento, sobre relacionamento dos filhos, de várias coisas. Então, essas coisas precisam estar tratadas, precisam estar observadas para a gente poder vestir essa armadura de Deus. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei, então, a observar muita coisa no meu relacionamento diário com o meu esposo, por exemplo. A minha forma de falar com ele, minha forma de tratá-lo. Porque se eu entrava em muita batalha. Por quê? Porque eu tenho um temperamento colérico. Eu também. Então, a gente... o colérico, ele tem essa questão da liderança muito nato. Então, parecia... Sangue ferver, né? Aí parecia que eu queria Eu não mandar... levo desaforo pra casa. Então, Na minha casa não entra desaforo. Fala, Deus, né? Fala, Deus. Fala dele. Gente, estamos falando de batalha espiritual. Olha como é que é profunda essa questão de batalha espiritual. Porque ela tem que tratar a nossa casa. Então, eu falei, Jesus, eu comecei a ir para a oração e pedir ao Senhor para me quebrar, me moldar. O Senhor começou a me mostrar essas coisas. Ó, Thalita, tem que começar em você a obra. Mas isso começou depois que a irmã se colocou, né? Depois. E olha que eu sou praticamente nascida no Evangelho. Isso é interessante então, estudar demais. sobre batalha espiritual, gente, vai tratar o nosso caráter primeiro. Vai tratar nosso caráter, vai tratar a nossa casa, a nossa família. Porque por isso que tem muita gente se enfiando em história de ministério, de libertação, de batalha espiritual, e a casa tá uma desordem. Tá indo de ladeira abaixo. Porque ele vai atacar onde tem brecha. Se é no casamento, se é no filho, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, quando a gente faz um treinamento, eu vou tratando essas áreas com as irmãs, né? Com as pessoas. Quando eu assumi as congregações, eu falei, vamos lá, irmãs, nós vamos ter aqui, antes da oração, nós vamos ter 30 minutos de palavra, de palestra, para eu poder ir treinando vocês. Clóvis, quando eu comecei a falar o treinamento, o perfil do intercessor, tem que ser uma pessoa curada emocionalmente. Aí tu já meio que... Igual o Gideão, de 32 mil... De 32 mil para 22 mil. Não, Gideão, tem muita gente aí. É desse jeito. É desse jeito, né? Aí, mas não é porque as irmãs não têm poder, não, é porque realmente a gente quer evitar uma retaliação. Entendeu? Então eu vou trazendo porque eu passei por isso. Entendeu? Tenho aqui, minha filha está aqui, cresceu comigo ali, viu as lutas que é. Ela cresceu com a gente no ministério, ela viu que batalha que era. E era batalha dentro da igreja, com irmãos, fora da igreja, na família, em tudo que é lugar. No trabalho. Por quê? No Obras da colégio, carne. obras da carne. Então, eu preciso ser curada emocionalmente. Eu falei, Jesus, eu preciso. Então, a obra tem que começar em mim. Eu fico querendo que Deus cure meu marido, mas ele tem que começar em mim. Eu que tenho que reconhecer. Cada um tem que reconhecer. E aí, né? Meu marido deve estar dando ali muita glória a Deus. Mulheres, peguem essa palavra aí. Porque parecia que eu queria mandar nele, por causa do meu jeito de falar, meu jeito, né? E aí Deus foi trabalhando aquilo ali. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, eu preciso. Então, quando eu chamava as irmãs na responsabilidade para falar sobre isso aqui, era igual aquela questão de Gideão. E aí tinha irmãs que estavam com o casamento já falido, filho lá, filha cá. Olha, e estava ali na frente de oração. A irmã sofrendo ataque, doente. Eu falei, não, irmãs, vamos arrumar aqui. Vamos arrumar. E aí a gente começou a arrumar. E realmente não fica. Porque elas estavam ali apanhando, sofrendo. E aí a gente põe o quê? O inimigo está furioso porque eu estou fazendo a obra de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Isso. O inimigo é furioso em qualquer instância. Mas a gente precisa se preparar para estar na batalha. Eu lembro da história de Acabe. Lembra? E Josafá. Josafá chama ele para... faz uma aliança com ele e fala assim, olha, você vai na guerra comigo? Vamos, né? Vamos, Josafá. Bora. Mas aí Josafá fala assim, não, vamos primeiro. É Josafá, né? Sim, sim. Vamos primeiro chamar os profetas para ver o que eles vão dizer. Tá, gente? Deus levanta profeta por causa dos reis. Preste atenção, profeta existe sim. Ministério profético existe sim. Por quê? Porque Deus levanta para falar para os reis. Para ir lá no palácio e falar, ó, é tu, esse pecador. Por isso que Deus levanta profeta na terra, porque o profeta, ele ouve o coração de Deus. Ele fala aquilo que está no coração de Deus realmente para confrontar.
Porque muitas das vezes as pessoas não têm coragem. Mas o profeta, ele não tem compromisso com o homem, ele tem compromisso com a palavra, com o coração de Deus. Por isso que muitas das vezes existe uma resistência contra a voz profética. A voz profética é resistência na terra. E Deus levanta os seus profetas na terra. E vai continuar sendo, entendeu? Por quê? Porque Deus levanta para falar aquilo que outras pessoas não têm coragem de falar. Então, chama os profetas. Aí chamou. Todo mundo profetizando a favor. Para quem gosta de referência, é primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 22, versículo 1. Isso. Chama aí todos os profetas. Foi chamando todo mundo profetizando a favor de Acabe. Não, pode ir para guerra, pode ir para guerra, que Deus é contigo. Aí chamou. Aí Josafá fala assim, não tem mais ninguém aí. Ah, tem um lá, que eu acho, vê o nome dele aí, acho que é Ananias. Tem um lá que está lá dentro, mas ele não fala nada de bom para mim. Micaías. Ele não fala nada de bom para mim, mas chama ele lá. Mas antes, vão lá, já dão na cara dele e falam assim, ó, tá todo mundo falando pro rei que ele pode ir pra guerra, tu tem que falar também. Gente, no dia de hoje não é diferente não, tá? Verdade. Tem essas coisas também. Verdade. E aí ele chegou, quando ele falou assim, é pra ir pra guerra? Pode ir, ué. Senhor, ele falou assim, tu fala no nome de Deus? Opa, no nome de Deus, aí a conversa muda. Tu não vai sair daquela, tu vai e você não vai sair, você não vai voltar de lá. Assim diz o Senhor, tu vai ficar lá, morto. Aí, tá vendo, ó? Não profetiza nada ao meu favor. Isso é uma batalha, gente. É uma batalha física, mas a gente traz para o contexto espiritual e acontece isso mesmo. Porque a voz profética, ela é resistência. Quando a gente começa a falar sobre isso, por que tem muitas igrejas que resistem ao ministério de profético? Porque você precisa tratar a sua casa, que está em Efésios 6. Versículo 10. Antes, né? Você tem que tratar a tua casa. Então não vamos mexer nisso aqui, não. Porque batalha espiritual a gente tem que estar andando muito, né? Com a vida. E aí mexe. Né? Então não é simplesmente assim, oba-oba, não. Porque o diabo está aí para tragar. Então o que aconteceu? Foram para a batalha. Bota ele lá na cadeia, só com pão e água. Bota ele lá, quero ver se eu não vou voltar. Tu voltou? Não. Nem ele. Então o que aconteceu? Josafá se mete numa, faz aliança com um cara que Deus já estava rejeitando. Muito tempo. Muito tempo, e quase que morre na guerra. Quase que morre. Isso traz pra gente um aprendizado. Cuidado em batalha que tu tá entrando, tu pode morrer na guerra. Então, muitos casamentos, muitos ministérios, muitos pastores estão morrendo na batalha. Casamento falido, esposa cai em depressão, e por aí vai filho, todo mundo sai fora, não quer saber. Por quê? Entra numa batalha e não quer passar pelo processo. Antes. Tá, gente? Então, só para eu concluir, o que aconteceu? Quando Josafá está na guerra, a Bíblia conta que ele foi confundido. Ó, ele aqui é o rei. Acabe. Ele, não. Por quê? Ele foi com as vestes. Acabe não foi com as vestes reais, né? E aí, o que acontece? Ele pediu misericórdia, só que a Bíblia diz que uma flecha foi lançada a ermo e entrou pela armadura de Acabe. A ermo, jogou assim pro alto. Pum. Porque Deus fala, ele cumpre. Entendeu? Então, batalha espiritual é isso, gente. Olha quantas coisas a gente já contou aqui numa história física, olha quanta coisa que a gente pode aprender. Então, a armadura fala de vestimenta. E se ela tiver brecha aberta, como entrou uma flecha, numa brecha, e acertou Acabe. Vai, Cláudio. Interessante que a irmã estava falando sobre isso. E isso é um texto muito interessante. Muito uma história que todos nós deveríamos conhecer, tá? Tá lá dos reis de Israel. Acabe foi um rei do norte terrível. Fez aliança Aliás, com no norte só teve rei terrível. Nós já estudamos sobre os reis de Israel. Tivemos um bom professor.